voltamos para o nosso terceiro e último bloco dessa entrevista elucidativa, explicativa. Muita gente já sabe o que nós estamos falando aqui, mas muita gente não sabe. E o que nós vamos falar depois também, pouca gente sabe e pouca gente pratica. Isso que é o fundamental. Então, pré-natal, nós vamos começar. Engravidou, querendo ou não querendo, planejando ou não planejando. Numa noite de carnaval que se aproxima agora, é muito comum, né? Daí que nasce muita gente em dezembro, por causa disso, talvez, ou em novembro, né? Porque o carnaval geralmente é fevereiro, março, por aí, né? As pessoas, né, ficam numa euforia excessiva e quem não está adequadamente preparado ou orientado para evitar a gravidez, acaba engravidando de uma forma indesejável, mas também não tem como mais fugir, né? Ajoelhou, tem que rezar. Então, engravidou, tem que levar a gravidez à frente. E aí, como é que levaria essa gravidez, os cuidados que o município tem que ter, a Secretaria de Saúde, o médico, a parturiente não, a grávida tem que ter? Pois é, Marco. O município, não importa o tamanho do município, ele tem a obrigação de oferecer. E este pré-natal significa primeiro, captação precoce da gestante. Ou ela vai à unidade, ou ela tem que ser captada pelos agentes comunitários de saúde. Porque quanto mais precocemente ela faça a primeira consulta, melhor para ela. Porque ela vai se submeter a alguns exames, que são exames essenciais para a gravidez, quer dizer, para a saúde da mulher, como também para a saúde do seu bebê. E a gente sabe que de muitas doenças, quando detectadas precocemente, elas vão ser tratadas durante a gravidez e evitar que essas crianças nasçam com problemas. Um exemplo, sorologia para sífilis. A sífilis detectada durante a gravidez leva a que faça um tratamento adequado à gestante e essa criança não vai nascer com sífilis congênita. Olha, pasmem, sífilis uma doença facílima de ser tratada com a nossa famosa penicilina G-benzatina na gestante, né? Que qualquer posto tem. Nós ainda estamos tendo muitas crianças que estão nascendo com sífilis congênita em pleno século XXI. Isso é grave, isso é inconcebível. Isso significa que essas mulheres, elas não estão tendo um atendimento adequado. Porque atender adequadamente, segundo o Ministério da Saúde, é ter, no mínimo, 6 consultas durante a gravidez. Isso é o mínimo do número de consultas que uma mulher deve se submeter durante a sua gestação. Ou seja, a cada 45 dias tem que ter uma consulta. Ela tem que ter, no mínimo. E nas últimas semanas da gravidez, e a partir daí, você vai fazer uma categorização, isso é muito importante, né? E o Ministério da Saúde tem um manual belíssimo, onde você vai categorizar se é um pré-natal de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. O pré-natal de baixo risco pode ser acompanhado tranquilamente nas unidades básicas de saúde. E a mulher, ela vai todo mês à unidade, mesmo que não façam muitos exames, mas ela tem que ir para pesar, medir, avaliar sua pressão arterial, ser acolhida, ela falar dela, isso é muito importante, para que ela possa levar essa gestação bem. E aquela gestação onde é detectada de médio e de alto risco, essas mulheres devem ser referenciadas para um hospital ou uma unidade, um ambulatório que faça um tratamento mais adequado para que ela possa, então, ser tratada adequadamente essas doenças como diabetes, hipertensão arterial, etc. Falando em pré-natal, Marco, o que o Ministério Ministério da Saúde recomenda? Que toda mulher, na primeira consulta, ela tem que ter o cartão da gestante, lançado o ano passado um cartão belíssimo pelo Ministério da Saúde, que a gente pode apresentar depois, que é um manual, um cartão muito bonito, onde dá todas as orientações para as mulheres, tá? Essa mulher, na primeira consulta, ela já tem que estar referenciada em qual hospital que ela vai ter o seu filho.
O ideal Explica é para isso. eles o que é, para o nosso telespectador, o que é referenciado. Referenciar. O que é referência contra referência. Exatamente. Porque o pessoal faz confusão. Tá, referência é o seguinte, o ideal, e nós vamos também discutir isso no próximo programa, em relação à questão da maternidade. Né? Enquanto nós não chegamos lá, por exemplo, Campos tem mais de um hospital que recebe as mulheres, inclusive do SUS. 3. Né? São 3 hospitais. Ou eram 3. Então, o que significa? Na primeira consulta, conforme o distrito sanitário que essa mulher está, que nós sabemos que em Campos não está tão organizado, as chamadas distritos sanitários ou regiões da saúde, e conforme se o pré-natal dela é o de baixo risco ou de alto risco, ela, na primeira consulta, ela já sabe para qual hospital que ela vai quando ela começar a sentir qualquer coisa. Então, é uma referência. É uma referência hospitalar para que essa mulher ela não perca tempo de ficar de hospital ao hospital. Então, ela já tem que saber, eu moro em determinado local, eu fiz o meu pré-natal, eu tenho uma gravidez de baixo risco, eu sou uma gestante que eu tenho uma gravidez de baixo risco, e meu hospital de referência, quer dizer, qualquer coisa que eu sinta, vai ser tal lugar. A gestante de alto risco, por sua vez, também, porque a gestante de alto risco, a gente sabe que ela, no final da gravidez, e muitas delas têm parto prematuros, elas podem ter sinais e sintomas em que ela precisa rapidamente ser acolhida e fazer a intervenção necessária. Então, ela já precisa saber também qual o hospital que ela vai quando ela sentir qualquer coisa. Isso é fundamental. Isso é muito importante para nós darmos condições de um bom nascimento para essas crianças. Rapaz, esse tempo de programa nosso está igual ao ano, né? Quando se espanta já acabou, né? Quando se espanta já acabou o ano. E a gente começa a falar, daqui a pouco o espanta acabou o primeiro bloco, o segundo bloco, já está terminando o terceiro bloco. E a gente ainda nem iniciou o que nós queríamos passar para a população. Terminando, continue conosco, a cada segunda-feira um programa inédito, e nós vamos continuar este assunto, talvez por mais 1 ou 2 programas, aqui na Terceira Via, na Saúde em Foco, toda segunda-feira, começando um programa inédito.